Só diz que o transporte público é bom aquele que não anda de ônibus. Recentemente, meu carro deu uma treta aí, eu precisei ficar quase 2 meses andando de ônibus. Eu só ando E de não é ônibus. fácil. Por exemplo, demorava 1h30 para chegar no trabalho. Além da insegurança, além dos terminais que não são seguros como deveriam ser. Algumas linhas são perigosíssimas. A passagem é cara, a qualidade do veículo é ruim, o profissional é mal remunerado. Quem está nos assistindo que anda de ônibus sabe muito bem o que a gente está vivendo. O Schneider também anda de ônibus direto, o Schneider nem dirige. Então, é uma pauta que a gente tem muita preocupação e a gente fez muitas matérias sobre isso quando a gente estava na televisão. Por isso, eu pergunto para o senhor, se eleito for governador do Espírito Santo, como melhorar a qualidade e a dignidade do transporte público? Vamos lá. Primeiro, assim, o transporte público do Espírito Santo, que não sofre nenhuma melhoria, tem mais de quantos anos? 30 anos. Foi Albuíno que implementou o Transcol. Ok? O que você conhece que 30 anos, sem alteração, continua funcionando bem? Então, está precisando o quê? Boa vontade. Olha como é que usamos o Transcol durante a pandemia. Você precisava que as pessoas ficassem mais afastadas. O que você fez? Aumentou o número de ônibus? Não, você diminuiu. Para quê? Para o povo continuar andando apertado. Então, assim, esse governo, ele não olha as pessoas com a necessidade delas. Quais soluções? Não temos tecnologia? Como é que se resolveu o problema que a gente tinha de táxi? Baixa oferta de táxi. O Uber entrou, veio o V1, veio o outro, veio o InDrive, veio não sei... Pô, tem outras soluções para a gente pensar. Se você continuar pensando em licitação, com horário determinado, com caixa determinada, isso não vai resolver. Okay? Então, nós temos que pensar em mecanismos alternativos de transportes que possam somar a rede, fazendo com que o número de ônibus nos horários de pico sejam maiores, que sejam as concedidas, e nos horários de pico você abre um espaço para que demandas aconteçam. Vou dar um exemplo. Você tem lá, encheu o ônibus do Transcol, que é a concessão, que é a licitação. Você pode ter uma alternativa, a fila não precisa estar lá. Você pode ter um contrato adicional para as pessoas acelerarem, como a gente está fazendo com a saúde. Você tem a fila do hospital. Não está dando conta, nós chamamos. O que nós estamos fazendo? Um contrato de stand-by. Então, isso está no nosso programa. Como é que funcionaria isso? Com um aplicativo, quem quiser se cadastra, fica lá fora do terminal. Acabou o ônibus aquele, tem fila, não chegou o outro, ele entra, ele pega os passageiros e leva. Ok? E é remunerado por isso. Ou seja, o foco tem que estar no passageiro e não nos empresários do setor de transporte. Então, assim, tudo é feito para que o transporte dê lucro. Pode ser dar lucro, não tem problema nenhum. Só que não pode ser às custas exclusivas do quem está transportando. E tem outra coisa. Hoje é muito vocacionado no mundo para você criar os transportes alternativos. Então, você tem as linhas troncos. Poxa, tem pessoas que moram 3, 4 quilômetros. Se você tivesse uma ciclovia em um lugar para ele guardar a bicicleta no ponto, como no primeiro mundo tem, chega lá, tem aquele monte de bicicletário. Cara, fazer bicicletário é a coisa mais barata do mundo. Basta querer, ok? Então, segurança para cuidar das bicicletas também, né? Que daí você tem outra treta para resolver. Você não pode botar ele dentro do próprio terminal? Ok? E outra coisa, hoje em dia, você não precisa ser mais aquelas estruturas usando tecnologia, gente. A gente imagina um modelo analógico de estacionamento de bicicleta, que troço a perder de vista. Você pode fazer para cima, ok? Você pode fazer um sistema escalonado de bicicleta, quando o cara chega tudo digitalizado, quando ele chega, ele já vem atrás da bicicleta, como que é usado nas grandes empresas de logística, que são os robozinhos em grandes armazéns. Então, você tem muita tecnologia que você pode trazer e resolver esse problema. Como pode também disponibilizar a bicicleta pública. Você faz um terminal de terminal, ele chega pegando lugar já contando como sendo da passagem. Então, tem tanta solução que você pode pensar. Né? Então, agora, você ficar na caixinha, querendo dar subsídio para empresário e não pensar a solução para quem está sendo transportado, que é o trabalhador brasileiro, você vai continuar nesse sistema. A única coisa que o Renato conseguiu fazer em 8 anos de governo foi construir um terminal que na primeira chuva alagou todo mundo. Então, ou seja, é um governo extremamente analógico. Nós precisamos de uma revolução, trazer tecnologia para dentro do sistema, aí sim você vai conseguir atender. Você faz ciclovias, você faz outras alternativas de transporte, pode ao invés de ter ônibus em comunidades com baixa densidade, você ter aplicativo que as pessoas pegam, quando chegam no ponto de ônibus, lá no ponto, ela automaticamente se remunera com aquilo. Ou seja, tem tantas soluções que a tecnologia já nos disponibilizou para desbloquear esse processo e você não vê nada sendo aplicado, precisa do Aridelmo 30 realmente para botar essas soluções.